Nesse vídeo você vai conhecer como eram os estádios de São Paulo há 65 anos, com imagens aéreas históricas de como era a capital paulista em 1958. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alão, nosso novo canal para falar de futebol muito além da mídia esportiva. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer uma coisa muito bacana, que é o trabalho do geoportal Memória Paulista, que resgata imagens aéreas da capital e da região metropolitana de 1958. Essas imagens faziam parte de um trabalho na época para fazer um mapeamento da região, para trabalhos de urbanização, então foram imagens captadas de maneira aérea mesmo e que ficaram aí para a história, que foram aí restauradas e colocadas nesse site que faz um trabalho maravilhoso e que a gente coloca o link na descrição para você poder acompanhar qualquer parte da cidade de São Paulo. Para esse vídeo, como a gente fala em futebol, a gente vai fazer juntos, a partir de agora, um tour pelos estádios que marcam a vida de todo paulistano. Tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Juventus, tem o Pacaembu, enfim. Vamos comigo agora fazer esse tour com as imagens lá no computador e eu espero que vocês curtam. E começamos pelo estádio que está na thumb desse vídeo, o estádio do Morumbi, que você vê aí na imagem em 1958, ainda em construção. Uma parte do estádio já estava de pé, a outra ainda demoraria, inclusive o Morumbi foi inaugurado sem estar 100% concluído. A obra foi se arrastando ao longo dos anos 60 até que todos os anéis inferiores e superiores já estivessem em condições. Mas é legal a gente observar nessa imagem de 1958 que já estava demarcado o gramado e também tinha ali a demarcação da pista de atletismo, né? Todas as questões aqui já estavam lá, só faltava, é claro, terminar o estádio, só entre aspas, e depois colocar escudo do São Paulo, que só viria anos mais tarde. Mas o que mais me chama atenção nessa imagem de 1958 é realmente o entorno do Morumbi. Primeiro, em relação ao clube mesmo do São Paulo, você tem um campo de futebol desenhado aqui no terreno, onde hoje é tudo que é o Clube São Paulo, né? Agora, as ruas, elas estavam já loteadas, desenhadas, mas não tinha praticamente nenhuma construção em volta do estádio. Se a gente for olhar a imagem de 2023, a gente já vê completa diferença. Agora o estádio totalmente acabado e o entorno cheio de casas, avenidas. Você vê ali o Clube do São Paulo, onde tinha aquele campo de futebol, é onde hoje estão as quadras, né? Essas 4 quadras que a gente vê aqui, poliesportivas, né? Tem mais quadras de tênis aqui. Então o São Paulo foi evoluindo muito e o bairro do Morumbi também. A gente afasta um pouco a imagem, a gente vê uma região toda tomada já pelas construções. E essa não era a realidade lá em 1958, né? Quando a gente tinha aí praticamente só o estádio e ele provavelmente atraiu muito também dessa galera. Agora na sua tela um dos estádios mais raízes, mais tradicionais do futebol paulista brasileiro. Não conseguiu reconhecer ainda? Este é o estádio do Juventus, o estádio Conde Rodolfo Crespi, que fica na rua Javari, na Moca. A gente está em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo agora. Eu gostaria de dar mais zoom nessa imagem, mas infelizmente não é possível pela resolução da foto da época. Mas olha, essa imagem é simplesmente sensacional porque mostra o quanto a Rua Javari não mudou de lá para cá. A gente vai ver a imagem de 2023 e vocês vão ver que foi praticamente preservado, né? Você tem ali a cobertura do estádio e já tinha naquela época também todos os pontos aqui, eu não consigo dar um zoom maior, mas enfim, já tem aqui a cobertura, a entrada na Rua Javari, aquele ponto onde você passa ali para passar o ingresso, né? E é um ponto descoberto ainda antes de entrar nas arquibancadas. E o entorno do bairro, né? Hoje ele ganhou mais prédios, tem igreja e tudo mais, avenidas, mas ele também não é tão diferente assim. De todos os que a gente viu e vai ver aqui nesse vídeo ainda, vocês vão ver que a Rua Javari é uma preservação natural aí desses últimos 65 anos. Por isso que realmente quando você assiste a um jogo nesse estádio do Juventus, é uma experiência única em São Paulo, tenho certeza. Daqui a pouco a gente vai ver também o Nacional, mas vocês vão ver que nada é igual realmente à preservação da Rua Javari. Estamos agora diante de um dos casos candidatos aqui a ser uma das maiores mudanças nessas últimas 6 décadas e meia. Esse é o estádio do Canindé. É isso mesmo, é o estádio da Portuguesa. O estádio do Canindé era do São Paulo, foi vendido para a Portuguesa enquanto o São Paulo estava já mudando para o Morumbi, fazendo a construção do seu próprio estádio.
A Portuguesa pegou esse estádio aí, que tinha arquibancadas ainda feitas de madeira no começo, era chamado de a Ilha da Madeira, e depois reconstruiu como a gente vai ver na imagem atual. Mas o entorno também do Canindé é uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje. Para começar, o Rio Tietê, né, que hoje tem a Marginal ali com 2 pistas bem grandes. Também não tinha nada de shopping, isso aí veio muitos anos depois, todas aquelas outras construções, como a gente vê agora na imagem atualizada. Olha a diferença na paisagem do Canindé. O próprio Canindé, que a Portuguesa reconstruiu o estádio, que é totalmente diferente hoje, a gente pode ver isso. Tem também o clube completo da Associação Portuguesa de Desportos, né? Você tem o ginásio, você tem ali as piscinas, toda a parte social da Portuguesa, mas também esse ponto que eu falo sobre o quanto cresceu ali o trânsito, né? A necessidade de deslocar de carro e 2 pistas enormes da Marginal Tietê, mais as pontes, essa é a Ponte Cruzeiro do Sul, o Sambódromo é perto ali também. Quer dizer, é um estádio que passou por profundas mudanças. Candidato, então, a ser uma das maiores mudanças nesse vídeo. Agora a gente vai viajar um pouquinho para um estádio mais raiz e que se mantém, pelo menos na foto que vai mostrar agora, mais fiel ao que era o original. Senhoras e senhores do Estúdio Alan, esse é o meu, o seu, o nosso Pacaembu. E você pode ver que muita coisa é igual a hoje, né? Tudo bem, o estádio está passando por reforma. Aqui nessa época a gente tinha ainda a concha acústica, que no final da década de 60 foi destruída, foi demolida para a construção de um tobogã e que hoje também já não existe mais. Em 2024 o Pacaembu voltará remodelado, mas esse formato da ferradura intocado. Por mais que as arquibancadas estejam aí sendo demolidas, eles vão reconstruir do mesmo jeito, com os mesmos ângulos, só que agora com vários e vários tipos de lojas, de eventos, de sagões embaixo das arquibancadas, coisa que não dava para fazer porque essas arquibancadas eram do barranco mesmo. Mas a gente vê no estádio do Pacaembu em 1958 que a Praça Charles Miller era praticamente igual ao que tem hoje, né? Então a gente não tem muitas mudanças. Até a arquibancada do Pacaembu, pouco trecho coberto já existia naquela época. Aquele ponto que atravessa a rua de trás do Pacaembu também já existia. Então não tem uma mudança assim muito profunda. Na imagem que a gente tem mais atualizada pelo Google Earth, a gente não tem ainda a reforma do Pacaembu. Ô Google, vamos tirar uma foto mais nova aí, porque esse tobogã já não tá mais nesse lugar, né? O Pacaembu teve mudanças, evidentemente, no bairro, inclusive de gente reclamando de barulho, não sei se tinha naquela época, mas ficou um bairro muito mais povoado. Mas o estádio em si, com a Praça Charles Miller atrás, para mim é um dos casos aqui desse vídeo que menos alterações a gente vai constatar. Então, para a história aí, o quanto mudou ou não mudou o estádio Paulo Machado de Carvalho em 65 anos. Agora em um deslocamento para um lugar bem próximo ao Pacaembu. Você já está reconhecendo que estádio é esse? Esse é o estádio Parque Antártica, ou Palestra Itália, o estádio do Palmeiras. É isso mesmo, pode acreditar. Isso aí que você está vendo na imagem é o estádio do Palmeiras. Já tinha aqui ó, o Clube Social, a Sociedade Esportiva Palmeiras, algumas arquibancadas construídas, ainda não havia a ferradura, que depois seria uma característica muito marcante do Parque Antártica, que até hoje existe, né? Existe uma arquibancada por baixo do Allianz Parque, mas ainda estava em processo. O Palmeiras comprou esse terreno do Parque Antártica, começou a mexer no seu estádio, aos poucos teve que fazer também o jardim suspenso, né, que é levantar o nível do campo em relação à rua, porque existiam muitos alagamentos na Rua Toriaçu, hoje Rua Palestra Itália, que hoje nós não temos mais o fosso, porque é uma arena super moderna, mas o gramado também continua no nível mais ou menos próximo àquele que era do Parque Antártica. Agora, a região evidentemente mudou muito, né? A gente tinha aqui uma região predominantemente industrial, a fábrica Matarazzo, que era aqui, hoje a gente tem um shopping, né? Então é tudo muito diferente. Se a gente pegar as imagens de 2023, a gente vai ver 2 shoppings, a gente vai ver muito mais casas e prédios substituindo o que a gente tinha como casas ali também. Então é um lugar que ficou muito mais moderno e, claro, também recebeu as pessoas que reclamam de barulho, de show, de jogo, de torcida, reclamam de tudo. Pois é, o estádio já estava lá há muito tempo, estava lá desde o século passado, desde o começo do século passado, foi se remodelando. E hoje está aí o Allianz Parque, um dos estádios mais modernos do nosso continente, com certeza. Agora um voo mais rápido, não deve dar nem 30 segundos de helicóptero, né? Esse é o estádio Nicolau Alayon, a casa do Nacional da capital, na Rua Comendador Souza. Sim, em 1958 ele era praticamente isolado. Você tem algumas indústrias, como eu falei, essa região da Água Branca, ali perto da Barra Funda, era bastante industrializada, mas o estádio estava quieto no canto dele. Tá ali o estádio do Nacional, algumas arquibancadas, no resto aqui tudo terreno em volta.
A gente vai ver uma transformação agora que vai não só falar do estádio do Nacional, mas é um tema que interessa a duas torcidas aqui da capital. Porque nessa imagem atualizada a gente tem o estádio do Nacional já com muitas outras coisas em volta, tem edifícios completos, gigantes ali do lado, tem mais construções e do lado uma avenida que não existia na época, que é a Marquês de São Vicente. E aqui, dois centros de treinamentos. O do São Paulo, que é esse que você vê aqui na esquerda da imagem, tem até o distintivo do São Paulo aqui, e o do Palmeiras, que é o vizinho, né? É justamente o do lado, essa é a academia de futebol. Vamos voltar lá para a imagem de 1958 para ver que não existia nem avenida, nem centro de treinamento, nada. Era o campo do Nacional quieto no canto dele, e agora a gente tem ali não só um estádio do Nacional um pouquinho maior, mas também a companhia do centro de treinamento de dois dos maiores clubes do Brasil. Esse é o estádio do Corinthians, mas é a Fazendinha, o Alfredo Schurig, o estádio que marcou aí o começo do Corinthians, né? Um estádio que nunca teve a capacidade que uma torcida como a do Corinthians merecia, e por isso que o Corinthians durante muitos anos teve o sonho do seu estádio. E aqui para mim a característica mais marcante era o quanto ele ficava realmente na beira do Rio Tietê. Não existia ainda a pista da Marginal ali atrás. Você já via algumas coisas como piscina do Corinthians, e a gente vai ver agora a imagem mais moderna, né? Que a piscina já estava ali. Inclusive tem o mesmo formato até hoje, mas o rio foi um pouquinho afastado para a construção dessa pista da Marginal, justamente ao lado do estádio, que foi usado pouco, né, em relação à história do Corinthians, que usava muito mais depois o Pacaembu, mandou jogos no Morumbi, e desde 2014 tem a sua própria arena. Hoje a Fazendinha é usada mais para jogos do futebol feminino e também para a base do Corinthians, mas a gente vê que ela cresceu também em relação a 1958, ganhou uma Marginal famosíssima ali logo atrás, mas também teve aí o seu processo de mudança do clube social, né? Hoje você tem ali quadras e diversos outros momentos ali do Corinthians, o ginásio, o Vlamir Marques, e naquela época ainda era um processo do Corinthians tomar conta do seu terreno completo. E agora, para terminar o vídeo, eu vou apelar. Já que estamos falando de Corinthians, vamos para Itaquera. Sim, meus amigos, isso que você está vendo aí na imagem é o lugar onde hoje fica a Neoquímica Arena, a arena do Corinthians lá em Itaquera. E não só o estádio do Corinthians não, tá? Esse site aqui, o Memória Paulista, ele dá uma ajuda pra gente colocando um mapa. Vamos transformar no mapa para ver o que é atualmente nesse lugar. Tá aí. Aqui é a arena do Corinthians, aqui é a Avenida Miguel Inácio Cury. Temos aqui a linha do trem, a estação Corinthians Itaquera. E se a gente olha para 1958... não tinha nada disso. Absolutamente nada. Era totalmente diferente. Então, se a gente olhar para a imagem de 2023, olha o quanto essa região evoluiu, né? Primeiro, o estádio do Corinthians, é claro, é o mais novo aqui da lista no sentido de ser estádio. O Allianz Parque foi inaugurado um pouquinho depois, em 2014, mas a Casa do Corinthians é a mais nova em relação a ser um estádio no terreno. Foi inaugurado antes da Copa do Mundo de 2014, recebeu jogos, inclusive a abertura do Mundial que foi realizado aqui no Brasil, mas a gente vê que não apenas é um estádio novo em relação a 1958, como todo o entorno também, inclusive a estação, tudo que existe em Itaquera é realmente muito novo, é muito moderno em relação aos outros bairros. E para mim não tem jeito, o troféu mudança histórica desse vídeo vai mesmo para o lugar onde está sediado o estádio do Corinthians atualmente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dessa viagem no tempo pela capital paulista, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, vamos fortalecer o trabalho do Estúdio Alan para que a gente possa trazer cada vez mais desse tipo de coisa. Infelizmente eu não consigo trazer estádios de outras partes do Brasil, porque esse trabalho de imagens aéreas era restrito à capital paulista, região metropolitana. Queria muito poder ver imagens aéreas do Maracanã, do Castelão, do Mineirão, enfim, de outras partes. Mas o que foi possível trazer, a gente trouxe. Então, te espero no próximo vídeo. Esse é o Estúdio Alan, seu novo canal.